E eu vim andando, pensando assim, né? Que esse percurso pela Matias Aires faz parte da minha história, né? Com certeza. Lembra que ela morava na Augusta 709, a Darcy? A Mônica foi criada na Augusta 709, no endereço da Darcy, né? E aqui tá entre o trabalho, casa da Mônica. Aí fiquei lembrando também da Darcy falando que o papai, que o Ivan sumia junto com a mãe. Então fiquei imaginando que talvez ele viesse assim como o patrão bondoso, acompanhando a empregada negra, que não tinha o companheiro. Triste, né? Triste, né? Em 1944, o nazismo estava condenado. A defesa do Reich apontava claramente para a derrota, mas a perseguição aos judeus continuava. A Hungria havia sido um porto seguro para os judeus ao longo dos anos, mas esse sossego, essa tranquilidade foi encerrada em março desse ano. Hitler invade o país, toma Budapeste e logo na sequência despacha o Adolf Eichmann para iniciar a deportação dos judeus. Em dezembro desse ano, Ivan Müller, o pai da Viviane, é enviado para Dachau, um campo especializado em experimentos médicos e trabalhos forçados. Ivan sobreviveu e saiu em 29 de abril de 45, depois que os americanos tomam conta do local. Ele tinha 15 anos de idade. Lá ao longo dos anos 50, ele permanece em Israel até, em 1960, aparecer em Buenos Aires. Coincidentemente, em Buenos Aires estava Eichmann, seu algoz, que é capturado pelo Serviço Secreto Israelense, o Mossad, no final de maio de 60. No começo de junho, Ivan deixa Buenos Aires, passa pelo Brasil e pelo Uruguai, até se instalar definitivamente em São Paulo. Então ele abre a loja de decorações, onde a mãe de Viviane trabalha como costureira. A questão é, seria Ivan um informante da inteligência israelense ou apenas um sedutor esperto que procurou esconder partes do seu passado? 12 de agosto, eu com a minha irmã Mônica, nós entendemos que somos filha do mesmo pai, com um meio-irmão, que é o Ronaldo. Nós fizemos o exame de DNA e hoje sai o resultado. Viviane com Mônica é conclusiva. E Viviane com Ronaldo, meio-irmão, é conclusiva. Explica o que significa isso. Eu estou entendendo que o exame não confirma se a Mônica e o Ronaldo são irmãos. É inconclusivo. Viviane e Mônica é conclusiva, eu e a Mônica somos mesmo irmãs, e com o Ronaldo também é conclusiva. Como é que você se sente? Eles, assim, eu sinto mesmo um alívio, porque é um processo que de alguma forma começou mesmo na infância, né? Eu queria ter pai. E a história sempre ficou cheia de segredo, picotada, e aí agora chega aqui um resultado de que sim, né, o homem que eu nunca conheci pessoalmente, mas esse nome, né, que sempre me ecoou assim como se fosse do meu pai, é ele mesmo. Aí ele começou a nos contar sobre a data de fundação de Israel, começou a contar sobre o Mossad, por que o Mossad foi criado, dos motivos era capturar os nazistas que vieram fugidos para a América do Sul. E nós conversamos com o Alexandre diversas vezes, por um período aí de alguns meses, e ele foi nos enviando fatos e fatos e fatos que talvez tudo apontava para que o meu pai, na verdade, era um agente do Mossad que veio para a América do Sul para capturar os nazistas, e que a Judite era um casamento que não existia, ela era também uma espiã. Ele foi casando datas da captura de alguns nazistas no Brasil, no Uruguai e na Argentina, e datas que meu pai estava justamente nesses locais, nesses
durante esse período todo, né? É o caso do Adolf Eichmann, que quando foi preso em Buenos Aires, seu pai estava lá na ocasião. Exatamente, exatamente. E a gente descobriu, por exemplo, que a Judite, ela entrou no Brasil como clandestina com salvo-conduto de Israel. Então tudo realmente até então era uma suposição, mas tudo indicava que realmente meu pai e a Judite eram do Mossad e estavam aqui para isso. E aí aquela história de vigarista, de tudo aquilo, eu falei, não, eu acho que o meu pai, na realidade, ele estava me protegendo. Quando a senhora viu a Viviane pela primeira vez, com essa pele clara, narizinho fininho, aqueles olhos, a senhora lembrou do Ivan, assim? Mas na hora. Eu queria saber o que você pensa desse meu movimento de buscar o reconhecimento da paternidade. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer a pessoa que produziu, que reconheça. Sabe por quê? Porque tem muitas crianças aí, muitas pessoas, tem gente que não faz questão, né? Mas eu não sei se por causa da minha idade eu sou muito... Eu acho que tudo tem que ser certo, né? Sua mãe não foi a primeira e não é a última.